Agora, Carol Malta, aí com muita alegria, está em Mateus capítulo 4, versículo 17. E diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar. Aqui, então, o início do ministério do nosso Senhor, e ele já começou dizendo assim: arrependam-se, pois o reino de Deus, o reino dos céus, está próximo. Hoje, nós vamos falar aqui um pouquinho, vamos refletir aqui, pessoal, sobre essa palavra que está perdida, arrependimento. Em busca dessa palavra perdida, arrependimento. Falar sobre arrependimento hoje, para nós pastores, talvez não soe algo tão popular. Talvez incorramos no risco de ter as nossas igrejas esvaziadas, os nossos públicos diminuídos. Por quê? Falar do arrependimento está exatamente falando sobre algo que move lá dentro de nós mesmos. Falando a respeito, meu querido e minha querida que assistem agora, de uma mudança nossa. Mas uma mudança que normalmente ela requer muito de cada um de nós. Aqui nós vamos ver que o seu primeiro sermão, olha só, a primeira pregação do Senhor Jesus foi falando sobre arrepender-se. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. A última palavra em Apocalipse está falando também sobre o arrepender-se. Quando o Senhor diz ali, ele fala assim: eu repreendo e castigo a todo quanto os amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, Jesus sempre vai nos ensinar a essa mudança de vida. A nossa palavra tem que ser, a nossa vida tem que ser movida por essa palavra que nos leva à correção das nossas rotas, à correção daquilo que nós fazemos de errado. Eu fico pensando, por exemplo, ontem, ao atender uma situação onde um homem viciado ali em pornografia, ele não queria ser exposto de jeito nenhum, ele não queria o seu tratamento de jeito nenhum, porque ele é membro de uma outra igreja, a esposa que veio buscar tratamento conosco na nossa igreja, porque ele não queria aparecer lá para o pastor, para o líder. Por quê? Tá vendo? Custa trabalhar esse orgulho dentro de cada um de nós por causa daquilo que nos faz mal. Normalmente com uma aparência bacana, uma aparência prazerosa, algo que nos levam a estímulos prazerosos. Mas ao final são caminhos ali de morte que nos levam a quê? Dependência, nos levam a afastamento, frieza na fé. Então aqui quando nós aprendemos com essa palavra, o que nós temos que observar? Que o arrependimento é mais do que uma confissão de pecado. O arrependimento é mais do que uma convicção. Olha só, quantas pessoas que são alcoólatras, alguns que são drogados já chegaram perto de você, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas na hora que você estende a mão, que você dá uma comida, você troca a roupa, dá um banho, você o chama, traz para perto, num primeiro momento ele vai lá e pum, dá uma recaída. Eu sei, não sou leviano, afirmar que isso é só espiritual. Não. Também tem ordens físicas e emocionais. Mas aquilo que é emocional, a gente tem que tratar, e aquilo que é espiritual também. Então é unir para ter essa tomada de postura, para consertar, é buscar ajuda no tempo certo. Então a gente vai ver que alguns que são alcoólatras, são dependentes químicos, eles têm a convicção, mas não se arrependem. Eles precisam chegar ao fim do poço, talvez, para poder, é necessário talvez a família fechar a porta para poder ali fazer. O arrependimento é mais do que uma confissão, é mais do que uma convicção de terror ou confissão de terror. Por exemplo, Faraó, na hora que estava vendo ali as pedras, os granizos vindo, ele chegou para Moisés e falou: olha, eu pequei, me perdoa. Na hora que a praga cessou, o coração se endureceu de novo. O arrependimento é mais do que uma confissão hipócrita. Isso quer dizer que nós também temos que, mais do que só falar da boca para fora, lembra aqui de Balaão. Balaão, ele confessou hipocritamente: olha, não foi bem assim, eu não queria fazer. Foi hipócrita. O arrependimento, então, ele deve ser para nós uma mudança completa no coração.
Ele deve significar para a gente essa mudança de rota. E é isso que nós precisamos. Agora, para chegar ao arrependimento, nós precisamos da graça de Deus. E para a gente contar com a graça de Deus, a gente tem que saber exatamente onde a gente precisa de consertar. Por isso, as ações reflexivas, elas são muito importantes. Por isso que uma palavra devocional, ela é sempre muito importante. Esse tempo que você se debruça na palavra de Deus é importante. Se você não faz, arrependa-se e passe a fazer. Ainda que num primeiro momento, disciplinarmente, mas nós vamos aprender que a disciplina, ela precede o deleite, ela vem antes do deleite. Então, essa palavra aqui eu acho que é a tônica para cada um de nós. E eu destaco uma frase que eu li que me chamou a atenção até para essa devocional. E diz assim: arrependimento é uma crise seguida por um processo. Vivemos arrependendo dia a dia. Ou seja, nós vivemos uma crise, mas nós temos que vir por um processo. E esse processo precisa de pelo menos um passo, 2, e assim vai em busca da nossa vida, aquela vida que o Senhor nos ensina. Qual vida? Aquela vida abundante que Ele propõe para mim e para você. Amém? Vamos orar agora? Pai, eu quero abençoar nesta hora a vida dos meus amigos que assistem agora. Quero pedir a Tua bênção sobre a minha vida. E que, ó Deus, pela graça do Senhor, conforme diz ali em Romanos capítulo 2, versículo 4, que esse arrependimento venha por essa graça, que entendamos sobre essa graça, ó Deus, nos deleitemos sobre essa graça e que esse favor na nossa vida nos leve a mudar aquilo que orgulhosamente a gente tem resistido, tem criado barreiras na nossa história. Tem sido para nós defesas emocionais, defesas espirituais. Mas nós queremos mudar e queremos fazer diferente. Por isso, seja a Tua graça sobre a vida de cada um nessa hora. Eu peço aqui a Tua bênção sobre o nosso país. Deus, manifesta o Teu favor sobre o nosso país. A Tua palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar de todo o coração. Quando o Senhor fala desse arrependimento, de não depender mais das nossas mãos, mas depender do Teu favor, meu Pai, que isso seja uma realidade para cada um de nós. Que o Senhor venha e sare a nossa terra e nos perdoe os nossos pecados. Eu abençoo, Deus, esta casa maravilhosa que nos acolhe agora, a Rede Super. E também essa casa maravilhosa que nos recebe também, que é a casa do nosso telespectador. Sobre eles venha a abundância, a abastança, Deus, e sobre eles o favor do Senhor. Eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.